Olá, Pablo. Estamos começando um novo ano e em breve será retomada a rotina parlamentar no Congresso Nacional. Eu suponho que um dos grandes desafios será a votação da reforma da renda. E eu vou te fazer uma pergunta: como é que a Brasca se posiciona para debater este grande projeto do país? Kleber, baterias recuperadas, tempo de descansar, tempo de voltar para a vida real, para o trabalho. Esse ano a gente tem alguns desafios. Acho que talvez o mais claro, o mais óbvio, é a regulamentação da reforma tributária do consumo. A gente tem um monte de projetos de lei complementar, de lei complementares que precisam ser construídos, porque é ali que a reforma tributária tomará vida, né? Não apenas nos projetos, mas nos sistemas, de como isso vai funcionar. Isso faz uma enorme diferença para as companhias, a gente vai trabalhar bastante isso. Mas acho que você tem razão, e talvez aqui seja uma das primeiras mensagens importantes do ano. A gente teve, no final do ano passado, a primeira reunião com o Ministério da Fazenda para discutir a estratégia de encaminhar a discussão da reforma do imposto de renda. E acho que aqui tem duas questões centrais, né? De novo, Kleber, a gente fala de duas coisas: é justiça e eficiência. Há uma discussão sobre como encaminhar essa discussão, o debate no Congresso, se ela vai ser fatiada, se ela vai vir com um pacote inteiro. Isso ainda não está fechado, mas a reforma do imposto de renda é, sem dúvida, uma das nossas principais focos este ano. Ainda na categoria das reformas, eu queria chamar a atenção para o debate sobre reforma administrativa. Não se pode fazer ajuste fiscal apenas pela arrecadação. Isso já tem muitos estudos sobre isso. Ajustes fiscais feitos apenas por arrecadação geram resultados piores. Acho que, portanto, o que a gente precisa discutir não é nem o tamanho do Estado, essa é uma discussão válida, mas a discussão que me parece possível agora é como o Estado retorna para a sociedade benefícios de maneira adequada ao que ele arrecada. É como o Estado oferece os serviços, como ele retorna à sociedade os benefícios que ele deveria criar. Então, acho que essa discussão da reforma administrativa é absolutamente central. Então, eu diria, temos reforma da renda, só de reformas, tá? Coisa estruturante, discussão pesada. Reforma da renda, começamos. Temos a regulamentação da reforma tributária do consumo e também, sem dúvida nenhuma, nós vamos discutir muito a reforma administrativa, porque aqui, Kleber, é uma pressão pessoal que eu acho que vale a pena. A sociedade brasileira está muito sofisticada. Nós temos mercados sofisticados, pessoas qualificadas. O Estado, todavia, continua arcaico. Ele precisa se modernizar para ser capaz de dar conta das demandas que a sociedade tem. Agora, Isso na não é só sua arrecadar avaliação, mais, é fazer melhor. hein, Pablo, na sua avaliação você vê o parlamento, o governo disposto a realmente discutir a reforma administrativa? Porque isso Vejo. não é um assunto novo, né? Não, eu vejo, Kleber, acho que o Congresso é certamente aquele que está impulsionando a discussão. Há uma demanda muito grande, houve vários seminários, vários projetos já estão em tramitação, então acho que o Congresso, o presidente Lira já falou disso mais de uma vez, então acho que o Congresso é que impulsiona, mas acho que o governo também está seguindo atrás. Existem várias iniciativas no Ministério de Gestão de Inovação, atrás do mesmo propósito, que é, no fundo, independente do quanto o Estado arrecada, ele tem que ser capaz de entregar mais. No fundo, Kleber, eu acho que a frase da reforma administrativa é: a gente, como sociedade, merece mais do que nós temos. Verdade. O Estado já captura muito da sociedade, mas entrega pouco de volta. Então, acho que a principal fala é: a gente merece mais. A gente paga muito e recebe pouco. E por isso a gente precisa melhorar a máquina pública e a capacidade dela de entregar. Acho que esse aqui é o grande desafio. E o governo não está contrário a isso, né? Como não poderia estar, naturalmente. Mas acho que existe uma discussão que precisa ser colocada na mesa. O que precisa ser feito efetivamente, né? Eu vou te dar apenas relembrando aqui a questão da CVM, por exemplo, que está engessada há tanto tempo aí, não tem quadro suficiente para desenvolver o mercado de capitais de forma como deve ser feito, né? Inclusive A a CVM Brasca. conseguiu um pequeno concurso agora, né? Perto da demanda que ela tem. Perto da demanda. Mas, assim, no fundo, não adianta colocar mais 400, 500, 600 pessoas na Kleber. A gente precisa fazer as coisas de um modo diferente. Exatamente. Né? A gente precisa, como é que a tecnologia da informação, como é que a inteligência artificial pode dar novos instrumentos? Com certeza. Essa que é a pergunta que a gente precisa fazer. Exatamente. Ô, Pablo, eu queria voltar a uma perguntazinha que eu te fiz no início, que é o seguinte: nós vamos ter a regulamentação da reforma
tributária do consumo agora no próximo ano. E a Braskem já tem pontos para sugerir ajustes? Como é que vocês estão tratando isso? Porque eu sei que a Braskem ela não entra nos segmentos, nos setores, mas tem assuntos amplos, né? Tem algum ponto que você gostaria de destacar? Olha, existe sim, Kleber. Acho que agora, na verdade, a gente onde a Braskem não tem uma atuação setorial, como você já conhece. Mas agora que talvez seja o momento mais importante, porque a gente vai falar de todos os setores. A pergunta que a gente precisa responder é como o sistema, por exemplo, de creditamento vai acontecer. A gente tem que garantir que esses créditos sejam efetivos, que o custo de operação desse novo sistema tributário seja baixo. Essa é uma promessa, mas nesse momento, só uma promessa. Ela precisa ser aterrissada, colocada no chão, virar tangível. E essa aqui é a nossa grande discussão. Então, nós vamos falar certamente sobre o IBS, sobre a CBS, que agora que vai ser criada. É, Nós certamente vamos falar muito sobre o imposto seletivo, para que isso seja contido, não seja um mecanismo arrecadatório amplo. Então, tem muita coisa para fazer, são mais de 70 pontos que precisam ser regulamentados, e o que a gente está fazendo aqui na Braskem é criando grupos de trabalho para preparar nossas sugestões e fazer os debates que precisam ser feitos e nos preparar para esse debate público. com certeza. Pablo, eu tenho outros projetos que vão requerer atenção especial da Braskem em 2024. Eu acho que sim, Kleber, eu destacaria essa pauta de sustentabilidade. Sustentabilidade não é um discurso, ela é um fato que que nós acreditamos, né? Mas, além disso, é uma demanda dos investidores, é uma demanda dos consumidores. Então, nós temos toda uma agenda de sustentabilidade, onde a gente pode realmente brilhar como país. Temos a questão do crédito de carbono, nós temos toda a questão de financiamento verde, como a gente financia essa transição do sistema produtivo Isso, para exatamente. práticas mais sustentáveis. E isso é a nossa cara, Kleber. Isso é o mercado, como a gente cria o mercado de capitais que financie empreendedores que vão trazer novas soluções que estão hoje nas universidades, que vão virar produtos, serviços. Nosso papel é garantir que esses empreendedores recebam financiamento. Essa é uma tarefa absolutamente crítica que a gente precisa cumprir. Eu ainda destacaria, tem uma pauta grande, a gente tem um risco muito grande de aumento da carga tributária sobre a sociedade como um todo. A Braskem olha, já temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nossa discussão é como fazer melhor, não como arrancar mais recursos da sociedade. Essa discussão, nós temos uma posição muito firme em relação a isso. Mas temos outra, por exemplo, a gente tem a questão da transação tributária que a gente quer evoluir, temos o Confia, temos a modernização do processo judicial, temos uma pauta de mercado de capitais, voto plural, nós temos que falar sobre OPAs junto com a CVM, nós temos que, principalmente, Kleber, e aqui voltando, pegando na sustentabilidade, o mercado de capitais brasileiro tem um desafio, ele concorre, né, com outras praças no mundo, mas acho que talvez o maior desafio é como a gente faz para que mais empresas sejam capazes de acessar o mercado de capitais. Exatamente, é. Médias empresas, pequenas empresas, especialmente essas ligadas à inovação. Acho que essa talvez seja, do ponto de vista de mercado de capitais, a mudança estrutural mais importante que a gente precisa perseguir. O mercado de capitais, eu gosto de falar isso, empresas são uma invenção para criar prosperidade. A primeira melhor invenção para criar prosperidade são as empresas. A segunda melhor é o mercado de capitais, porque é entre pequenos, entre pares. Ele está aberto para todo mundo. E hoje os investidores já estão lá, pequenos investidores estão lá, Sim, mas as pequenas empresas ainda não. exatamente. A E mudança aí já começou. A mudança já começou com o a pequeno gente precisa investidor. dessa. Exatamente. E a gente precisa agora, empreendedores de menor porte, que vão dizer: olha, tem uma ótima ideia, isso aqui funciona, eu sou um bom empreendedor, então vamos construir. A gente precisa garantir que o financiamento chegue, o financiamento mais barato, mais adequado, chegue a ele. Acho que esse é o grande desafio estrutural do ponto de vista de mercado de capitais deste ano. É. Pablo, é apenas para acrescentar, eu sei que você está atento a isso, são pontos fundamentais que devem entrar na pauta do Congresso ainda esse ano, que é o projeto de lei sobre a inteligência artificial. Eu acredito que deve entrar logo no início do ano, em função do pleito que você vai ter eleição, e as pessoas estão preocupadas com o uso da internet em relação a isso. Enfim, e o cibersegurança também, né, que é outro tema que possivelmente
deve entrar. Assuntos, aliás, que já nós discutimos o ano inteiro aqui na Brasca, não é É verdade? isso aí. Aqui, Kleber, o desafio é encontrar um equilíbrio entre inovação e segurança. E nem sempre é tão fácil achar. Então, a nossa proposta é que a gente comece a fazer mudanças incrementais. A inteligência artificial será uma nova revolução industrial, Kleber, do ponto de vista de construção de processo produtivo, de como a gente trabalha, de como a gente produz. É um grande momento. Assim, é um daqueles que a gente só vai, daqui a 200 anos, sabe quando a gente fala da reforma, da Revolução Industrial na década inglesa, 1700 e cacetada? Daqui a 200 anos vão falar deste modo sobre o que a gente está passando hoje. Então, a gente tem um desafio de fazer isso acontecer, mas também enfrentar os desafios sociais que toda nova tecnologia, que toda revolução industrial tem. Então, esse é um bom debate. A gente tem uma pesquisa que vai ser publicada agora, em breve, e aí eu acho que ele vai ajudar isso. Nosso medo é, por exemplo, como é que a gente vai falar com vieses de preconceito, por exemplo? As empresas não podem compactuar com isso. Verdade. Então, a gente precisa garantir que a isonomia, a justiça, de como as pessoas são tratadas, mas também precisamos, por exemplo, mecanismos de contratação mais eficientes para prever a demanda, para prever capacidade produtiva. Enfim, esse é um bom desafio e a gente vai enfrentar ele com base nesse estudo de como as empresas hoje veem o desafio. E outra questão importante também, que é o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, né? Kleber, você sabe que eu acho que eu sou mais otimista nessa perspectiva. Da mesma forma que em todas essas revoluções industriais se temia que haveria um desemprego em massa. Em todas elas. Nós estamos na quarta, vamos dizer. E isto não aconteceu. Não aconteceu porque nós, como sociedade, criamos novas formas de trabalhar, novos trabalhos. Vários trabalhos desapareceram. Vamos lá, vamos lembrar da indústria de óleo de baleia. Essa indústria desapareceu. Mas foram criados, por exemplo, vários trabalhos na indústria química, que não existiam antes, né? Muito mais sofisticados. Então, eu não tenho medo de que haja um desemprego em massa, mas tenho certeza, e isso a gente precisa, como associação junto com o Estado, como é que a gente prepara as pessoas para esse novo mundo. Porque não há substituto para a criatividade humana. Nunca haverá. Isto é o que nos define como espécie. É verdade. Então, o nosso desafio é tentar maximizar as vantagens disso, que a gente vai ter uma vida ainda mais próspera do que nós temos hoje, e é como a gente prepara para que as pessoas não sejam excluídas. O maior problema, Kleber, não é a inovação ou o nível da inovação, são as pessoas que, infelizmente, por exemplo, por barreiras educacionais, não conseguem participar desse mundo. Esse é o grande desafio. O desafio não é que este mundo irá excluir pessoas, é que muitas pessoas, infelizmente, ainda não conseguem fazer parte desse modo de produção muito mais eficiente, muito mais capaz de produzir prosperidade. Esse é um desafio social relevante. Bem, Pablo, isso é uma conversa que nós iríamos ficar aqui uma boa parte da manhã, mas nós vamos ter que terminar. Vamos ter que ficar por aqui. Muito obrigado pela presença e por compartilhar sua visão sobre o novo ano parlamentar e o novo ano que o país, o que se espera por aí pela frente. E, ao que tudo indica, vai ser um ano bem intenso. Muito obrigado e suas palavras finais, por favor. Pô, Kleber, fico feliz de poder falar aqui de novo com você para enfrentar esse novo ano. Estou muito animado e acho que vai ser mais um bom ano. Muitíssimo obrigado. Gente, até o próximo papo, hein? Tchau, hein?